Senhor, o seu amor nos constrange, a sua presença é o que nós mais precisamos. Deus, nós nos reunimos nesse instante como comunidade do Senhor, como igreja de Jesus na terra. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha dar-nos força, guie o nosso coração, guie a nossa mente, guie os nossos passos em meio a tempos tão difíceis. Eu oro pela tua igreja, Senhor, eu oro pela Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Oro, Senhor, por cada pessoa que está conosco nesse instante, orando, buscando a Deus. Pai, nós reconhecemos que nada somos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, fraquezas. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pessoas melhores. Ensina-nos, ó Deus, a te amar e, em amando o Senhor, levar este amor, transmitir esse mesmo amor à vida das pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo relevante para a nossa família, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso local de trabalho. Deus, eu oro pelos nossos queridos e queridas que se encontram agora enfermos. Oh, Senhor, visita-os com as suas mãos de cura. Toca, Senhor, no coração de cada família que tem sofrido por algum ente querido. Traz conforto, traz consolo. Oramos pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, jovens. Oh Deus, cuida, Senhor, dessa futura geração. Prepara-os de maneira que eles venham viver para o teu louvor, para a tua glória. Cada pai, cada mãe, cada homem e mulher que ora conosco nesse instante, que o Senhor possa transformar a nossa vida, porque o Senhor tem poder para transformar. Que o teu imenso, infinito e insondável amor possa trazer paz ao nosso coração no momento de dificuldade como estamos vivendo. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém e amém. Boa noite, querido irmão, irmã. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero partilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 139. Nós vamos ler alguns versos e eu gostaria que você prestasse atenção e que você abrisse seu coração para a palavra de Deus nesse instante. Salmo de número 139, o versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Queridos, nós vivemos dias completamente distintos de outros momentos da história. E ao mesmo tempo, a sensação é que dá que a história se repete. Aquilo que o renascimento do pós-Idade Média veio apregoar e ensinar, muitas vezes são refletidos ainda mais intensamente na sociedade moderna ou pós-moderna. O antropocentrismo, essa supervalorização e aonde o homem está no centro de todas as coisas, que faz com que a sua busca pela sua felicidade seja maior do que todas as coisas. O que importa é aquilo que eu quero, o que eu busco, os meus sonhos, os meus desejos. Essa sociedade que, na busca por satisfazer esse sentimento hedonista, de busca de prazer acima de tudo, muitas vezes humilha, massacra, pisa pessoas que não deveriam passar por isso. Outro reflexo que a gente vê na história do passado e que muitas vezes se intensifica nos nossos dias é essa vida sem verdades absolutas, sem o chamado relativismo, onde aquilo que é verdade para você não precisa ser verdade para mim. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e afinal de contas a gente vive numa sociedade sem absolutos. Isso é um problema porque a Bíblia Sagrada trata de um Deus que é absoluto, que é grande, que é excelso, que fora dele não há vida.
E essas características dessa sociedade pós-moderna muitas vezes invadem o nosso coração a ponto de nós ensinarmos as nossas crianças a viverem nessa busca. E isso é perigoso, porque na busca de satisfação dos nossos prazeres, de forma incessante, nos faz esquecer de coisas que nós não deveríamos nos esquecer. No meio de uma sociedade completamente relativizada, a gente esquece que Cristo é o único caminho, verdade e vida. E esse texto que nós lemos, ele vem tentar resgatar justamente quem é Deus. Quem é Deus na minha vida, na sua vida, quem é Deus no meio de tanta turbulência no mundo. Esse salmo é um salmo de Davi, onde Davi expressa que ele conhecia e sabia quem era Deus. E dentre tantos atributos que o nosso Deus possui, bondade, misericórdia, amor, e todos esses atributos Ele compartilha com nós, Ele derrama sobre as nossas vidas. Existem ainda outros atributos que a teologia chama de atributos incomunicáveis de Deus, que são atributos que são somente dele, e Ele não partilha, não divide, é apenas dele. E esse salmo, o salmo de número 139, traz alguns desses atributos. E logo no início do texto, do versículo 1 ao 4, esse texto que nós lemos, Davi expressa um desses atributos. Ele diz: Senhor, tu sondas e me conheces. Davi aqui está falando do Deus que é onisciente, o Deus que conhece todas as coisas, que se sabe todas as coisas. Ele diz no versículo 2, sabe de onde, quando me sento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que é onisciente, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Mas o conhecimento de Deus, quando nós dizemos que Deus é um Deus onisciente, não significa que Ele tem não significa apenas que Ele tem todo o conhecimento de tudo, como se fosse um conhecimento enciclopédico, aonde a gente encontra num lugar resposta para todas as questões e para todas as perguntas do mundo. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus onisciente, a onisciência de Deus se manifesta na minha vida quando eu entendo que Ele conhece tudo e todos. Ele sabe a minha história, Ele sabe das minhas alegrias, sabe das minhas tristezas. Ele é onisciente, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe exatamente o que você está passando nesse exato momento. Ele sabe das noites insônias, Ele sabe dos momentos de solidão, dos momentos de não compreensão, de não aceitação. O nosso Deus é um Deus onisciente e que conhece exatamente a minha história, a sua história. Isso é uma bênção, mas por um lado também traz constrangimento. Porque eu não me sinto confortável em partilhar muitas coisas da minha vida. Eu não sinto prazer e alegria em que as pessoas conheçam os meus medos, as minhas fraquezas, as minhas falhas. E me constrange saber que Deus conhece todas elas, meus pecados, minhas fraquezas, os meus temores. Deus é onisciente e Ele conhece cada um das minhas fraquezas. Só que se por um lado isso traz constrangimento, por outro lado isso também é uma bênção. Porque mesmo Deus sabendo de todos os meus pecados, das minhas fraquezas, dos meus medos, dos meus temores, mesmo assim Ele não me rejeita. Ele continua me amando. Ele continua com seus braços abertos, dizendo: meu filho, eu te amo e eu estou aqui. Eu te conheço, porque eu te formei. Essa é a onisciência de Deus, o Deus que sabe de tudo e de todos, que conhece a minha história, a sua história, e não nos rejeita, mesmo pelos capítulos ruins da nossa história. E aí o texto continua dizendo, e eu gostaria de ler com você agora o versículo de número 7 do Salmo de número 139. Versículo 7 diz assim o texto: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama a sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Outro atributo que aqui Davi está falando é que, além de Deus ser um Deus onisciente, Ele é onipresente. Deus está em
todos os lugares. Nenhum espaço escapa da presença de Deus. Ele está em tudo, em todos, em quaisquer lugar. Ele está aqui, assim como Ele está no Japão, está aí na sua casa, assim como está lá em Brasília, como está lá na Inglaterra, e Deus está em todos os lugares, nada escapa da sua presença. Nós temos um Deus onipresente que está em todos os lugares. Mas o mais magnífico é que esse Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo Ele está dentro de nós. Jesus disse que Ele enviaria o teu Espírito para morar em nós. De modo que eu e você somos hoje casa de Deus. Somos morada de Deus. Deus é um Deus onipresente que está em tudo e em todos. E que nenhum lugar escapa da sua presença, mas ao mesmo tempo, Ele cabe dentro de mim e de você. Ele é a companhia presente em todos os momentos. Sabe aquele dia, aquele momento onde você se sente completamente sozinho? Você não está sozinho porque a presença de Deus está com você. Sabe aquele dia difícil, aquele dia mau, onde todas as coisas não fluem, onde as coisas parecem que estão amarradas, coisas simples que você vai fazer e elas dão errado. Toda a tua rotina é comprometida, a vontade que você tem é de cavar um buraco, se enterrar, de sumir, jogar tudo pro alto. Deus está com você nesse dia. A presença de Deus está contigo nesse lugar, nesse momento. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo está dentro de mim e de você. Não há momento ou circunstância que Ele nos abandone. Deus sempre está conosco. Mesmo quando acontecem coisas nas nossas vidas que nós não compreendemos, o Deus que é onisciente, que compreende, está com você, mesmo você não compreendendo. Então descanse em saber que você é cuidado por Deus. Ele não nos prometeu nos livrar dos sofrimentos, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até mesmo diante dos sofrimentos. Jesus é a presença sempre presente na minha vida e na sua vida. Eu gostaria de ler com você o versículo 13, Salmo 139, versículo de número 13, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como das profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aqui Davi trata do último atributo de Deus deste salmo. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares e habita em mim e em você. Mas Deus também é onipotente. Ele tem todo o poder. E é interessante que o conceito de onipotência de Deus no texto vem por último, assim como também deveria vir na nossa vida por último. Porque quando eu coloco a onipotência de Deus em primeiro lugar na minha vida, me dá a sensação que a única coisa que importa é o poder de Deus, e não deve ser assim. Não é isso que muitas vezes algumas pessoas e igrejas fazem? Colocam a onipotência de Deus como sendo a única causa e centralidade de toda a sua vida. E daí surge aqueles tipos de comentário que a gente vê: Deus é poder, Ele cura, liberta, e Ele é poder, e Ele cura e liberta. Ele fez isso na minha vida, talvez tenha feito isso na sua, mas Ele não é só poder. Deus não é uma força que eu manipulo a ponto desse poder ser trazido para o meu serviço. Deus tem todo o poder para curar, libertar, salvar. Mas a onipotência de Deus se manifesta também a ponto dele ter tanto poder, de poder entrar na minha vida, mudar o meu coração, transformar a minha história. Ele pode sim mudar a minha circunstância. Ele pode tirar da pobreza e me levar a viver na bonança. Mas não é isso que importa. O apóstolo Paulo diz: eu sei viver tanto na fartura como na escassez. Por quê? Por que eu sei viver contente tanto com a abundância como com a escassez?
Porque Ele está comigo. Porque Ele entrou na minha vida, Ele transformou o meu coração. E se Ele está em nós, o poder dEle está em nós. E porque o poder dEle está em nós, nós podemos passar pelo Covid-19, podemos passar pela crise política, econômica, financeira, familiar, sentimental, emocional, paterna. Podemos passar por todas as crises, porque Ele está conosco e o poder dEle está conosco. Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Deus não é uma força que eu manipulo para o meu bel prazer. Deus não é só poder. Ele é o nosso Deus, soberano, justo, fiel, bondoso, que sabe amar. E esse é Deus. Esse é o Deus absoluto. Um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Esse é o seu Deus. Quando a gente fala sobre esse assunto, é sempre importante a gente lembrar que tanto a onisciência, quanto a onipresença e a onipotência de Deus são manifestos plenamente na pessoa de Jesus. Quando Jesus diz para Filipe, na beira do caminho, lá no livro de Atos, ou melhor, no livro de Lucas, perdão, quando Jesus diz a Filipe: aquele que vê a mim, vê o Pai. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele diz isso no Evangelho de João: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando nós olharmos para Jesus, nós veremos esse Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, que sabe o que eu penso, o que você pensa, que esquadrinha o nosso andar. A onipresença de Jesus não está em estar em todos os lugares, mas está em um Deus que invade o nosso ser e muda a nossa vida, que está em todos os lugares, mas escolheu estar em nós. Por isso que nós sempre dizemos que igreja não é um prédio, igreja é um povo, uma comunidade que tem a presença de Jesus. A onipotência de Jesus se manifesta plenamente na cruz do Calvário, quando Jesus não julga, não condena, não aponta o dedo, mas perdoa ímpios, perdoa pecadores e regenera-os com o preço do seu sangue. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem todo poder para mudar a nossa história. Que esse Deus invada o teu coração nessa noite. Esse é o Deus que nós servimos, e que você possa usufruir e contemplar da onisciência, da onipresença e a onipotência de Deus todos os dias da sua vida. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que Tu tens todo o poder. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares e que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor não foi pego de surpresa com nada que aconteceu e que acontece na história. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente como essa pessoa que agora me ouve está. O Senhor sabe das suas crises, dos seus medos. E além de saber, o Senhor está com ela. Se essa pessoa tem sentido só, sozinha, incompreendida, abandonada, que a Tua presença que está com ela agora possa ser manifesta e essa pessoa venha sentir a Tua presença ali com ela. Traz essa segurança, traz essa convicção em saber que o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, o Senhor também tem poder para mudar toda essa circunstância. Da enfermidade o Senhor pode trazer a cura, da crise financeira o Senhor pode trazer bonança. O Senhor pode mudar a tristeza e transformá-la em alegria, porque o Senhor tem todo o poder. Deus, por isso nós queremos orar por cada vida que agora nos ouve. Queremos orar pelos profissionais de saúde. Não podemos nos esquecer dos profissionais de saúde. Deus, essas pessoas que têm feito mais do que podem, mais do que aonde a sua mão alcança. Oh Deus, abençoa-as. Cuide, guarde, zele. Guarda, Senhor, a nossa igreja, guarda a nossa cidade, guarda, Senhor, cada família.
em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.